Boa noite, estamos aqui para começar mais uma live do CRP, esperar um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Tiago. Rosana já está na área. Tá vendo aqui aos pouquinhos as pessoas chegando, acenando. Em breve estaremos chamando Rosana, Ramé, e para a gente começar a conversa. Estou aguardando só um pouquinho a entrada de mais algumas pessoas. Que bom, vendo assim as pessoas chegando, acenando. Vamos lá, né? Hoje, nessa live promovida pelo Conselho Regional de Psicologia 02, nós vamos dialogar sobre a questão da saúde mental e os movimentos sociais. Um aspecto importante, né, para a nossa profissão. Já vi Riva Carla, Marcelo, Marlúcia. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Então, já vou chamando aqui a nossa convidada. Lembrando que hoje, né, essa live é promovida pelo Conselho Regional de Psicologia 02, aqui de Pernambuco. Nós vamos dar sequência a uma série de lives que vem acontecendo. E hoje, focando a questão da saúde mental e os movimentos sociais. A convidada será a Rosana Ramé, que em breve vai estar aqui com a gente. Apenas que agora ela entre comigo. Muito boa noite. Boa noite, só que eu não estou me vendo. Você está me vendo? Estou. Engraçado. Não tá? Para mim tá preto o rosto aqui. Deixa eu ver. Eu não me vejo. Mas Estou lhe vendo. Então, agora vê só. Agora você que não está aparecendo. Tá aparecendo?
prestar. Bom, eu não tô te, eu tô Tranquilo. te vendo, mas não estou me vendo. Então, tá ótimo. A gente vai conversar aqui. Não tô vendo, não tô vendo. Pronto, mas Vai dar tudo certo. tudo certo. Você está maravilhosa, Ai, como sempre. tá dando para Bom, ouvir bem, Thelma? então, aham, muito contente aqui de estar com você, né? Assim, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Já se encontrou em diversas lutas, e aí é uma oportunidade muito massa a gente poder estar pelo Conselho de Psicologia promovendo essa live, né? E para a gente estar discutindo essa questão de saúde mental e os movimentos sociais. Então, eu gostaria que você pudesse fazer uma fala, né? E em seguida a gente vai conversando. Aviso também as pessoas que estão aqui, que quiserem colocar questões, né? Quiserem se posicionar de alguma forma. A gente também está querendo dialogar, e aí a gente vai tentar contemplar todas essas participações, certo? Então, Rosana, você está com a palavra. Vamos lá, né? É assim, é um desafio grande, visto que eu estou numa live com certeza, com muita gente que teria propriedade e lugares de fala também diferentes dos meus e importantes também nesse pacote que se é falar de saúde mental e movimento social. Você mesma é uma delas, né? Então a gente está aqui junto conversando. Estou bem feliz também porque a gente já esteve junto em vários lugares, mas eu acho que não nunca nesse frente a frente dessa forma para debater, né? Você originalmente vem da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica e eu venho da redução de danos, né, das questões dos usuários de álcool e outras drogas, porém transitando também nesses dois universos cada vez mais, né? Então isso é bem interessante, assim, pela primeira vez a gente já esteve junto em tantos lugares, inclusive período que eu trabalhava na prefeitura do Recife, a gente se topava, mas a gente nunca teve assim, então, né? Então eu também estou bem feliz com esse convite e também preocupada, no sentido de quê? Preocupada. É um lugar de fala muito grandioso, né? São muitos olhares. Então, assim, tudo que eu trouxer aqui vai ser recorte. Vão ser recortes de trajetórias, né? Da minha trajetória, obviamente, dentro dessa grandiosidade que é falar da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, da redução de danos dos direitos humanos a partir do movimento social. Porque hoje eu estou na academia, hoje eu sou professora, né, da Faculdade Pernambucana de Saúde, mas eu também sou psicóloga do IFPE, né, da Escola Técnica, então esse meu lugar de fala também transita nas questões da prevenção e promoção da saúde mental de, às vezes, crianças, quase adolescentes, né? Criança é muito, mas assim, 12, 13 anos a gente tem estudantes entrando no IF e esse lugar de fala, ele é muito misturado hoje com a questão do movimento social, porque eu estou muito dentro do serviço público pelo IF e do serviço privado pela docência, né? Mas eu nunca me afastei do movimento da redução de danos, da luta, né? E hoje eu estou também na Abrasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, representando a Diretoria Nordeste. Então, hoje é isso. Mas em outros momentos eu já falei de outros lugares e transitei nesse movimento social propriamente dito, né? E aí, enfim, eu fico pensando que tem outras pessoas no estado de Pernambuco, tem outras pessoas que também dominam e viveram isso talvez mais organicamente do que eu em alguns espaços. Então, eu queria começar dizendo que eu bebi de muitas fontes, aprendi com muita gente e hoje eu falo de um outro lugar, mas sem me afastar desse movimento social de alguma maneira, sabe? Então é assim, é uma preocupação, caso eu não abarque aí algumas questões, acho que você mesma pode me ajudar, me complementar para a gente ir falando, né, sobre o que é esse danado desse movimento social, né, para a saúde mental. Mas a ideia é essa, Rosana. Fique muito à vontade, até porque aqui é realmente para a gente trocar a vivência de cada um. A gente não está em busca de verdades Sim. absolutas, né? São olhares, né? Fiquem tranquilos. Muito bom. Então, assim, são esses lugares, né, que eu penso, vou falar de saúde mental e de movimento social,
para onde é que eu olho? Quais são os guarda-chuvas? O que é que me fez, né, transitar nisso aí, né? Então, assim, eu gosto muito de, quando a gente vai trabalhar a noção de redução de danos, direitos humanos, a gente puxar um pouco da história, que ela vai se confundindo, né? Academia, movimento social, a própria política pública, né? Muitas vezes são os mesmos atores que transitam nesses espaços, e aí, por vezes, você está um momento, às vezes, trabalhando no serviço público, depois você se afasta e você está na academia, depois você se afasta e você está no próprio movimento social, e às vezes ao mesmo tempo. E eu lembro de altas crises que às vezes eu passava quando estava por dentro, por exemplo, em determinado momento na Prefeitura do Recife, onde a gente estava na rede pernambucana de redução de danos, ou a gente estava e a gente era gestão, digamos assim, né? Então, como bater, enquanto movimento social, a questão do controle social, das cobranças na gente mesmo, né? Então, isso era sempre, para mim, uma coisa muito, muito difícil. E aí, nessa coisa de estar estudando sobre os movimentos e a saúde mental, um conceito que é muito interessante para a gente pensar e discutir, abrir aqui as conversas, é a questão do quadro de vulnerabilidades e direitos humanos, que Aires e outros autores vão trazer. Eu não vou tornar esse papo aqui acadêmico demais, não, mas, assim, é bem legal porque ele faz uma historicidade também de alguns movimentos, né? Porque para a área de álcool e outras drogas, por exemplo, e saúde mental, esse quadro é bem interessante porque ele vai trazer que foi só depois da redemocratização mesmo do país, né? Que a gente pôde ir pontuando algumas coisas a partir da reforma sanitária, a partir da reforma psiquiátrica brasileira. A luta antimanicomial teve um papel fundamental para que algumas questões de modelo de atenção, né, de mudança, de reversão de modelo de cuidado pudesse acontecer, e isso não se deu de cima para baixo. O movimento social, a base, foi quem fez com que essas questões viessem à tona. Seja lá o movimento das pessoas com AIDS, né, que foi muito forte e muito importante para a redução de danos, seja lá a questão do próprio feminismo, né, do surgimento do movimento das mulheres, do empoderamento das mulheres. São diversos movimentos sociais que vão convergindo, é como se houvesse uma sinergia para que a gente fosse modificando a forma da gente ver e olhar para o mundo, para a sociedade que a gente quer. Não aconteceu uma coisa. E a saúde mental é interessante porque ela transversaliza com isso tudo, né? Qualquer questão que você pegar, recorte das mulheres, saúde mental das mulheres, como é que tá? O recorte da luta, sei lá, pelo Estatuto do Idoso, como é que tá essa saúde mental? O ECA, todos esses movimentos, a saúde mental, ela perpassa, porque ela faz parte, nos constitui, né? A saúde mental nos constitui enquanto humanos, como pessoas, né? Mas, obviamente, que o recorte da luta antimanicomial, no sentido das pessoas com transtorno mental, né? E mais na frente, a questão do usuário de álcool e outras drogas, tiveram também um peso muito grande na construção dessa ideia de movimento social que impulsionou, né, políticas públicas e tal. Então, assim, eu gosto muito de uma autora, Roné, que ela vai dizer que o movimento da luta antimanicomial, por exemplo, ela foi trazer no seu bojo, né, princípios assim, ligados ao desrespeito mesmo com as pessoas, né? O cuidado, a história que a gente sabe, eu não vou ficar aqui, eu acho que todo mundo que está aqui assistindo deve, pelo interesse ao tema, né, deve conhecer a história da reforma psiquiátrica, né? Mas a reforma psiquiátrica, ela não se findou e se acabou. Ela se mantém. Haja vista os retrocessos que a gente está vivendo hoje, né? Então, a ideia de uma sociedade livre de manicômios, ela não se deu 100%. A reforma, eu gosto da ideia de trocar o pneu com o carro andando. Eu gosto dessa imagem, né? A gente avança, mas o carro está andando, são muitas demandas, muitas necessidades, e a gente, por vezes, também retrocede nessa troca desse pneu para poder avançar de novo, né? Então, assim, em alguns momentos, tem alguns recortes muito importantes da luta com o movimento e a participação de usuários, de familiares, né? Então, assim, lá atrás, recentemente, faz 2 anos, eu acho, que a gente comemorou os 30 anos da Carta de Bauru, né? Isso não faz isso, 30 anos, né? E o que é que naquela época, o que danado era a Carta, né? O que danado foi esse movimento lá em Bauru, né? É um movimento que diz, basta, a gente não quer mais cuidar das pessoas dessa maneira. E aí, na área, digamos assim, no recorte da saúde mental,
as pessoas com transtorno mental, isso se deu de uma forma diferente com a questão dos usuários de álcool e outras drogas. A questão dos usuários de álcool e outras drogas, ela não veio originalmente do modelo que o Brasil bebeu muito, italiano, de Basaglia, né? Não se deu. Tanto que no Brasil, acho que na terceira conferência de saúde mental é que a questão de álcool e outras drogas foi entrar como algo que era da sua alçada, digamos assim. Só que, historicamente, no mundo, em muitos lugares, a questão de álcool e drogas continua à parte da questão da saúde mental. Ainda não é imbrincado. Então, quando a gente fala de saúde mental, movimento social, a gente tem que ter ideia de qual movimento social a gente está falando. Porque se eu for pegar o recorte só dos usuários de álcool e outras drogas, eu vou ter movimento social que se dá de uma outra forma, que se dá a partir da AIDS, que vai se dar nas marchas da maconha, que vai se dar pelo direito das pessoas poderem usar as substâncias, né? A questão do tratamento, ela cola mais com a discussão da saúde mental, transtorno mental. Não sei se está ficando claro para todo mundo, eu não sei se todo mundo é dessa área, né? Então, só mais na frente, depois da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, é que a questão de álcool e outras drogas meio que colaram com a saúde mental, né? E aí, na minha trajetória, eu vim da discussão da redução de danos, né? Mas eu também tive uma entrada na saúde mental valendo quando eu fui diretora de um CAPS de transtorno mental em São Paulo, o CAPS Formosa Aricanduva. E é uma coisa muito interessante que me vem à memória, uma discussão que era muito cara para a redução de danos em Pernambuco, que era a questão dos ambientes livres do fumo. Não sei se você vai lembrar, Thelma, lá no passado, quando fortemente os ambientes livres do fumo foram montados, os serviços de saúde mental do Recife, pelo menos, você não podia fumar dentro do serviço. Se você fumasse, você ia ser como? Foi alvo de muitas polêmicas, né? O pessoal da saúde mental, do eixo assim, dos transtornos mentais, que não de álcool e drogas, repudiaram muito, né? Foi uma decisão que não foi absoluta. Não, era muito complicado, porque, veja, se você pensar na área de transtorno mental, e você me diga aí se eu estiver falando besteira, mas eu tenho até um artigo sobre essa discussão dos ambientes livres do fumo em Recife, né? Se por um lado você tem o cigarro em algumas situações como quase que moeda de troca para seu bem-estar dentro da instituição, digamos assim, manicomial ou asilar, o cigarro rolava frouxo, né? Por outro lado, você ia para a área de álcool e outras drogas e dizia, se você fumar, você vai levar uma alta administrativa porque você está fumando. Isso era uma contradição interna muito grande. Você falava de redução de danos, mas você dava a alta administrativa. E como é que isso foi movimento social? Se isso se dava por dentro da gestão? É porque o movimento social dialogava com a gestão o tempo inteiro. Então, a gente, digamos assim, enquanto... tem hora que eu vou me colocar aqui como movimento social, tem hora que eu vou me colocar como gestão, porque são as minhas lembranças desse processo, né? A gente ia atenção. A gente tá girando. Tá pegando? Está um pouquinho, como se estivesse falhando. Voltou? Acho que voltou. Alguma questão da internet, né? Não sei se estão ouvindo bem, mas enfim. Então era muito incoerente você dar uma alta administrativa para uma pessoa, às vezes, que estava lá, para diminuir seu uso, sua relação ruim com o crack, com, né, o álcool. Mas aí o cigarro, que era uma droga, que é uma droga lícita, a pessoa levava uma alta administrativa. Isso era contrário aos princípios da própria redução de danos e à própria ideia da luta manicomial. Outra questão que a gente brigou muito foi a questão dos ambientes livres do fumo, mas também
a construção das unidades de acolhimento, que na época eram casas do meio do caminho, né? As casas do meio do caminho, eu lembro muita discussão, eu lembro de uma conversa com Marcela que eu tive, eu lembro de uma conversa com muitas pessoas, assim, com Bárbara. Como é que vocês estão querendo, pela área de álcool e outras drogas, criar um espaço de isolamento? A ideia das pessoas mais ligadas à luta antimanicomial é de que as casas do meio do caminho, que hoje viraram a unidade de acolhimento, iam ser espaços de isolamento. E aí tinha uma discussão sobre a clínica, da necessidade das pessoas que tinham a dependência química, digamos assim, ou o uso abusivo de álcool e outras drogas, de irem para um espaço possível de ficarem numa relação mais protegida, para ele poder avaliar. É como se os CAPs fossem catracas abertas, digamos assim, a pessoa passava o dia no CAPS, voltava para casa, fazia uso, e altamente essa recaída, digamos assim, estava na porta, e aí você tinha a dificuldade de ter um espaço de proteção, que aí vem a discussão mais atual do movimento social e de como estamos com relação às comunidades terapêuticas religiosas, por exemplo. A ideia de um espaço protegido para o transtorno de álcool e outras drogas é totalmente diferente da ideia que a luta antimanicomial tanto batia de frente, digamos assim, bate e tem que bater, do isolamento. Então, isso criava, digamos assim, nos dois grupos, uma certa... não sei se a palavra é rivalidade. A rivalidade é ruim. Era um não entendimento das especificidades dessas clínicas. Fora que aí vem discussões muito internas do que aconteceu em Recife. Mas não é a questão do Recife, é uma questão que isso se repetiu Brasil afora. Essa comunicação entre saúde mental, álcool e outras drogas foi necessária acontecer meio que na marra, depois de 2010, quando a questão do crack veio fortemente. E aí o movimento social, como é que entrou nisso, né? Nós tínhamos, por exemplo, em Pernambuco, é bem interessante isso, porque seja da luta antimanicomial, seja da redução de danos, eu gosto muito de uma frase de Denis Petuco, que ele vai dizer assim, qual é a palavra que bate para nós lutadores da luta antimanicomial, né? É a dependência química ou a dimensão do sofrimento? Então, quando isso cai, digamos assim, cai a ficha, é velho demais, né? Quando cai a ideia para as pessoas de que o que está em jogo é o sofrimento mental, então é meio que assim, vamos assumir isso aí enquanto movimento também, pela necessidade desses espaços, pela especificidade da questão de álcool e outras drogas. Não sei se está confuso ou se está fazendo sentido. Legal. Agora eu vou pedir só um minutinho, porque assim, as pessoas já estão participando. E eu queria contemplar aqui, né? Foi colocado que os movimentos sociais são um foco de adoecimento. Nem sempre conseguimos lutar o tempo inteiro. Depois você pode contemplar. Outras pessoas estão parabenizando a sua fala, a abordagem, né? E eu queria registrar a presença de Alda Roberta, nossa presidente, né, do CRP02, e ainda fazer um convite a vocês, se puderem enviar o aviãozinho para compartilhar essa live e a gente assim poder ampliar o debate com outros colegas e pessoas interessadas, certo? Então, era só um minutinho para a gente poder ir atualizando, certo, Rosana? Mas beleza. Continua aí. É interessante essa fala do lugar de adoecimento no movimento social, porque ele adoece principalmente porque a sensação que a gente tem às vezes é que somos os mesmos em todos os espaços, né? Tem hora que somos poucos. Não somos tão poucos, mas assim, essa temática do transtorno mental e do uso abusivo de álcool e outras drogas continua dentro do guarda-chuva do estigma, do preconceito, do medo, né? Nós não conseguimos romper isso aí, né? Então, o movimento social, ele é importantíssimo para a gente quebrar esse processo mesmo de estigmatização, né? Haja visto o que está acontecendo hoje com a cannabis, por exemplo, com a maconha.
que foi tão demonizada sempre, mas hoje, por uma questão de saúde, seja a questão das crianças com autismo, seja a questão dos idosos com Alzheimer, quando a sociedade civil, quando as pessoas, nas suas necessidades, começam a olhar para aquilo ali e a desmistificar isso, aí esse olhar começa a ser quebrado por uma necessidade, por uma demanda social. Então, o movimento social pelo direito do uso da droga é algo extremamente controverso, né, dentro do nosso país, porque ele está dentro desse escopo de preconceito, de estigma, né, de medo, e como também a questão da luta antimanicomial é ainda extremamente amedrontadora e ela não foi resolvida porque os nossos serviços substitutivos, e aí eu falo isso com muito cuidado para não bater em ninguém, não magoar ninguém, mas eu acho que nós não fizemos a nossa tarefa de casa. Na hora que a gente ia dizer que para acontecer a reforma psiquiátrica, a gente ia ter que ter serviço substitutivo, e a nossa rede ainda não consegue atender a crise de como ela deveria acontecer, a gente ainda não abre mão do hospital psiquiátrico, por exemplo, para o atendimento da crise, qual é a mensagem que a gente passa para a própria sociedade? A sociedade vai dizer, então é preciso hospital psiquiátrico ainda, já que os CAPs e os outros serviços não estão dando conta de atender. Agora eu tenho em casa uma pessoa surtada, uma pessoa louca querendo bater aqui. Essa questão se avoluma de uma maneira que essa mensagem sempre fica muito dúbia. Não sei se está claro isso que eu estou dizendo. Nós não conseguimos ganhar a sociedade como um todo para o nosso lado, porque também não conseguimos ofertar de maneira mais definitiva como se dá esse modelo de cuidado e de atenção. Então, tem hora que a minha fala é aqui do movimento social, mas tem hora que é como trabalhadora também da conta, pelas dificuldades que a gente enfrenta para fazer com que essa reforma psiquiátrica, ela de fato se efetive, né, na clínica, porque na hora que ela se efetivar na clínica, isso vai ficar mais fácil, o movimento social vai dizer, beleza, estamos juntos, mas enquanto isso não acontece dessa maneira, e pensando em Pernambuco, nós vamos ter algumas experiências exitosas onde alguns municípios conseguiram, digamos assim, nem mandar mais seus usuários, seus pacientes para o lixo pernambucano, por exemplo. Mas essa não é a realidade da maioria dos municípios. Tem que se virar com o que tem no seu município, de alguma maneira, e essa assistência é extremamente precária. E aí, por isso que o movimento social é tão importante, porque o movimento social vai botar o dedo na ferida, vai cobrar às políticas públicas, vai cobrar aos gestores a atenção a isso, mas por isso também que é tão adoecedor, como alguém aí estava colocando, porque fala de muito afeto, de muita dor, de muito sofrimento. Quem entra para trabalhar com essa temática tem alguma história na sua vida que lhe chamou a atenção, você não cai por acaso para trabalhar com uma temática como essa que a gente escolheu, né? Ela geralmente reflete algo da nossa própria vida. Então, assim, só para tentar falar um pouco do movimento da redução de danos e da luta antimanicomial, do pouco que eu convivi, eu lembro que nos anos 2000 teve o primeiro seminário sobre comportamento de risco, droga e tal. E veio para Recife especialistas sobre redução de danos do mundo todo. Veio gente pra caramba. E nessa época, nos anos 2000, veja como é recente, estamos em 2020, são 20 anos apenas, digamos assim, de um movimento social se organizando mais fortemente na área de álcool e outras drogas, né? Então, no ano 2000, foi fundada a Rede Pernambucana de Redução de Danos, e na época tinham 22 entidades, e aí também o movimento social ele fica misturado entre a participação do terceiro setor, de ONGs, né, que faziam esse papel de criar os projetos de redução de danos, né? E aí também tem o registro, se não me engano, aí você pode me consertar, Thelma, que, por exemplo, o núcleo Libertando Subjetividades, ele se formou em 2008, 2006. Você tem essa data? Não tem, né? Não, na verdade, o movimento da luta já era bem antigo. O que aconteceu foi que, no ano de 2005, por conta de um racha que houve no movimento a nível nacional. Sim, no movimento do MN dele. O movimento da luta antimanicomial e
o, eita, que é vinculada, né, à questão do Libertando Subjetividades, e aí Pernambuco se posicionou como sendo com a Renila, né, no caso, que era o movimento da luta e a Renila. E Pernambuco, nessa data, colocou, mas, na verdade, o movimento aqui já vinha desde a década de 90, finalzinho da década, meados da década de 90 para o final, que foi quando surgiram os primeiros serviços aqui, o Espaço Azul e o Espaço Livremente. Isso, são como serviços. Então, veja como é interessante. A luta antimanicomial e o movimento social, ele força os gestores a fazerem e criarem os espaços de cuidado. Então, esse movimento social, muitas vezes as pessoas que estão na liderança do movimento social também estavam na atuação, digamos assim, na gestação das próprias políticas públicas. Então, esse lugar do movimento social nessas duas temáticas, saúde mental enquanto transtorno mental e álcool e outras drogas, ela é muito misturada. Os usuários, os familiares são sempre convidados a participar, mas o protagonismo deles é também um desafio. É sempre um desafio, porque muitas vezes eles estão precisando de cuidado, eles estão em crise, eles estão... Então, eles serem os protagonistas... É até complicado, porque eu não tenho esse lugar de fala, né, do usuário. Eu não sou usuária, né? Usuário para saber como é que ele... Voltou? Voltou. Estava cortando. Para ver como é que ele percebe isso. Tá entendendo, Thelma? Tá entendendo assim? Como é que o usuário percebe isso? Porque esse é meu olhar de movimento social, mas também passando por outros espaços. E não como usuária, por exemplo, de um CAPS. Eu nunca fui usuária de um CAPS, né? Rosana, eu queria essa retomada histórica é super importante, mas assim, a gente já está quase na metade, mais da metade da live, rápido. E seria interessante, é rápido, a gente parece que vai dar para discutir um monte de coisa, mas então eu gostaria de puxar um pouco para esses momentos atuais, né, que a gente está enfrentando tantas dificuldades. Ainda hoje, tem um ataque muito grande com o argumento de que participar de movimentos sociais é ideologia. Sim. E eu acho que no nosso campo tem uma discussão muito cara da questão da indissociabilidade entre clínica e política. Perfeito. Né? Que nós necessariamente temos que, na nossa atuação, pensar, vislumbrar na mudança nas relações sociais e tudo mais. Então, assim, além dessa perspectiva, né, que está associada tanto à questão dos transtornos mentais como o uso de drogas, né, que a gente tem que estar lutando pelo reconhecimento, pela inserção dos usuários, pelo fim de discriminação. A gente está enfrentando no Brasil hoje um retrocesso em várias áreas e que tem uma repercussão muito grande justamente nos grupos vulneráveis. Eu queria puxar um pouquinho de como é que tu vê nesse momento essa participação, e principalmente nós, enquanto psicólogas, né, e psicólogos também, né, assim, qual é a nossa contribuição, por que da gente considerar essencial, porque eu acho que algumas pessoas que entram aqui também talvez estejam se questionando. Perfeito. Nessa perspectiva. O tempo é curto e voa mesmo, né? Porque está aqui no meu roteirinho que eu fiz para não me perder a questão, né, dessa contemporaneidade da questão do movimento social, né? Veja, é muito interessante a gente pensar que as pessoas, quando a gente fala de algo, estão com os ouvidos
polarizados. As pessoas entendem como direita e esquerda, branco e preto, né? As radicalizações, digamos assim, dos movimentos, e a conversa está ficando muito difícil para o próprio movimento social, né? Alguns conceitos que nos eram muito caros estão sendo apropriados por pessoas de forma muito enganosa e escusas mesmo, né? Conceito do tipo assim, comunismo. De repente, alguém virou comunista porque defendeu a liberdade de expressão ou direito humano. Como assim? Isso não tem a ver com o comunismo, né, em si. Então, é muito complicado essa forma com que as pessoas estão radicalizando os discursos e não entendem algumas das falas, porque escutam como questões partidárias, não entendem quando a gente fala de política, que estamos falando da necessária politização para a construção da própria política pública e da cidadania. Entendem como uma escolha político-partidária. E é muito complicado isso, porque em algum momento, quando, digamos assim, o grupo mais progressista esteve mais tempo no poder, num alinhamento entre governo federal, estado e município, nossa realidade falando de Pernambuco e Recife, especificamente, foi nesse período que, por exemplo, aconteceu o marco regulatório das comunidades terapêuticas, por exemplo. E hoje, eu posso dizer ou não que o movimento das igrejas evangélicas é ou não movimento social, né? É ou não é movimento social? Em determinado momento, eu escutei isso de alguém de dentro, por exemplo, da política mesmo, de saúde mental, e disse, nós temos que nos aproximar disso porque não temos mais como negar essa realidade que está aí. Então, o próprio marco regulatório das comunidades terapêuticas foi feito dentro de um período de um governo progressista. E as comunidades terapêuticas, por exemplo, estão aí desde que antes que as políticas públicas existissem, antes de que a questão, por exemplo, de álcool e outras drogas fosse problema de saúde. Antes era problema de polícia, era problema da igreja, né? E os transtornos mentais, você mais do que eu sabe historicamente como é que isso era, tratado por bruxaria ou sei lá o que for. Mas hoje, qual é a questão hoje dessa assunção de alguns modelos? Porque esses modelos, eles retomam processos que achávamos já ter superado nesse processo histórico. A gente não achava mais que a gente ia estar isolando as pessoas do seu convívio familiar. E na hora que eu assumo um serviço que fica a 5, 10 quilômetros da pista, para a pessoa chegar nesse serviço, e fica a 3, 4, 5 estados de distância, porque essa é uma prática de tirar as pessoas de perto das suas famílias, por exemplo, isso é uma incoerência dentro do próprio movimento, né, da luta antimanicomial e da redução de danos do próprio movimento social. Então, esses são impasses hoje que são colocados para a gente de forma muito forte, porque há uma ideia de que movimento religioso, né, ele é movimento social. E aí é complicado, porque o movimento religioso vai tomando parte da fatia do dinheiro que deveria estar sendo investido nas políticas públicas para todos, e não necessariamente o uso, né, desse financiamento para um recorte religioso. O Estado não é laico, então o movimento social hoje da redução de danos e da luta antimanicomial vem questionando a esse Estado brasileiro que situação é essa? Como é que a gente vai financiar esses serviços na obrigatoriedade de que haja a escolha, a assunção de um tipo de religião mais fortemente? Não são só as evangélicas, tem espíritas e católicas também, mas, na verdade, nesse modelo. Então, o ateu não vai ter vez, né? Não vai poder se tratar, não vai poder se cuidar. Porque você... Então, essas são delicadezas que nós precisamos prestar atenção, não no radicalismo da contrariedade, de ser contra ao modelo em si, enquanto lugar de cuidado, mas do que está por trás disso. Não sei se está claro isso, porque se eu tenho, por exemplo, uma unidade de acolhimento que ela bebe da fonte lá atrás do que era uma comunidade terapêutica original, digamos assim, isso, né, ainda é importante para o processo de socialização, de ressocialização daquelas pessoas que estão ali. Por outro lado, não é isso que acontece no Brasil. As comunidades terapêuticas brasileiras, elas têm, em sua grande maioria, né? Haja visto aí relatório do IPEA, relatório do próprio CFP, né, que foi feito, mostrando que não é isso que acontece. Esse lugar é um lugar violador de direitos. Então, o movimento social hoje está, digamos assim, num aperto grande
para tentar resolver essa questão. E aí, alguém escreveu aqui, rapidamente eu li assim, você me disse que foi isso, que essa questão da participação dos familiares não foi resolvida ainda, né? Essa questão da trajetória de cada pessoa por dentro desses serviços não foi resolvida. São muitas idas e vindas, porque a nossa temática é complexa. Nós não vamos ter resposta fácil para algo que é complexo. E as pessoas continuam achando que as coisas vão se resolver como num passe de mágica. Então, a nossa temática, tanto da saúde mental, no sentido do transtorno mental, como de álcool e outras drogas, ela vai exigir da gente respostas mais criativas, mais inovadoras e também desafiadoras por um processo que eu gosto de chamar, à luz da teoria da complexidade, recursivo, né? Movimentos de recursividade, movimentos de repetições. Então, a gente não pode pensar, né, Thelma, que uma pessoa que teve uma crise de transtorno mental, ela vai ficar curada, ela nunca mais vai ter um surto. A gente não parte disso, né? E na área de álcool e outras drogas também. Oi. Você falando e me remeteu para a questão de Marcos Vinícius, né, que também é psicólogo, que, né, é uma grande referência. Eu acho que todo mundo deveria ler algumas das produções dele, e que ele falar de uma forma muito empolgante, assim, de que, na verdade, a luta não acaba nunca. Acaba não. De que a saúde mental é para quem está disposto a começar a vida profissional ou de militância e terminar e deixar a luta, problemas, questões para seus herdeiros, né? Assim, então, porque e hoje, por isso que a gente fala em militância, né? Militância. Mujica, né, com toda aquela experiência dele, ele diz assim, é do humano a questão, né, dessas correlações de força, da subjugação, assim como é do humano também a busca pela solidariedade, liberdade, né, e esses temas. Então, é uma coisa que a gente tem que se colocar nessa perspectiva, não é para quem, como o Marcos Vinícius dizia, para quem quer terminar o serviço. Não existe esse terminar. Não existe. É um eterno recomeçar no sentido de realmente a gente ir buscando a melhoria, a qualidade de vida das pessoas, a promoção da qualidade de vida das pessoas, mas não nessa falsa ideia de que vamos acabar com esse problema. E isso tem sido um problema da sociedade, olhar para o próprio movimento. E o movimento também não, muitas vezes, hoje são muitas demandas, né? A gente não tem mais apenas a luta manicomial e a redução de danos. Quando a gente vê esse ciclo de ódio que a gente está vivendo hoje, e aí a psicologia tem um papel realmente muito importante, o CRP, o CFP, a psicologia sempre se posicionou do lado, digamos assim, do mais fraco, né? Do mais frágil, né? E isso tem que ser... Não, a partir verdade. A partir de um momento. E o pior é que está voltando, né? É verdade. É verdade. Sempre no dia que eu me dei conta de que eu ia fazer psicologia, mas é isso. Então, assim, esse ciclo de ódio, né? Assim, é gordofobia, é a questão de gênero, é a questão da população negra, é a questão dos povos originários, é a questão das escolhas políticas, é a questão do preconceito com o nordestino, né? Então, são as interseccionalidades todas que a gente discute hoje, né? Principalmente a questão de raça, cor, né? Gênero e renda, né? O recorte que hoje... Veja, se a luta antimanicomial e a redução de danos sempre enfrentou preconceito e tal, o recorte hoje está muito mais claro. Por que é tão difícil aceitar esse movimento social? Porque ele fala desses recortes mais vulneráveis, né? Então, isso é também um grande desafio, é desmistificar muitos preconceitos, lidar com uma máquina é pouco dizer, um sistema, né, como o nosso, de exclusão, onde para fazer parte parece que só quem tem grana, quem tem, né, acesso a bens e serviços financeiros, quem tem grana, que consegue entrar, né? Então, assim, se a questão do transtorno mental é difícil para um jovem
classe média, branco, imagine como é que isso se dá na periferia. Então, isso são novos desafios para o debate da própria luta, para o debate da redução de danos, que isso no início, nessa história, não era tão visível, ou então era tão, não sei se não era visível, qual é a palavra dele, ele não era assumido, né? E eu acho que hoje a gente tem não, a própria ciência, exatamente, né? Então, a gente tem que defender a ciência, a gente tem que defender a Constituição, as questões democráticas, né? Um país democrático. Dizer que a Terra é redonda, né? A preservação da natureza, gente. A gente está com o Pantanal queimando, a Amazônia queimando, né? E, assim, aonde a gente vai chegar? Até quando a gente vai conseguir se sentir confortável com tudo isso acontecendo e destruindo, né, uma riqueza, né, que é imensurável através da questão do dinheiro, né, de atributos externos, né? Assim. Então, assim, é interessante. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, como é que está aí nossa vida. 10 minutinhos. É interessante, porque parasse, eu queria aproveitar para ler mais algumas coisas, certo? Primeiro, e alguém comentou que o movimento das igrejas pentecostais e neopentecostais, né, como uma questão, a população ainda não lida dentro dos territórios, que isso você já comentou, está sendo também pontuada a relevância dessas discussões. A Alda coloca para a gente, assim, falar um pouco também dos preconceitos, né, que ainda são, mas eu até acho que você também já abordou, e a questão também do conceito de recursividade que precisa chegar nos mais diferentes espaços. E aí, por último, um elogio perfeito, maravilhoso. Esse povo vai ser suspeito, eu estou vendo aqui quem está falando, tudo suspeito. Assim, é interessante essa questão, tentar ligar até o conceito de recursividade com a questão do movimento social, né? Nem sempre, como você mesmo disse, a própria psicologia nem sempre foi do lado do... Você me corrigiu bem, lembrando, né? Nem sempre a psicologia esteve do lado do mais fraco. Muitas vezes foi utilizada, inclusive, para vencer guerras por aí, para, né, subjugar pessoas. Né? A história da psicologia foi muito elitista. Toda controvérsia, é verdade. Então, me lembrei agora. Então, o que é que acontece? O próprio movimento social, ele tem, como o nome diz, movimento. Então, como uma onda do mar, ele avança, né, e retorna. E quando ele retorna, ele não retorna mais para o mesmo lugar. Ele avançou, ele vai tomando terra, ele vai crescendo. Então, se a gente parar para pensar em todos os movimentos hoje sociais que vêm sendo bombardeados, quando se diz que as mulheres têm que ser belas, recatadas e do lar, quando se diz que vá para casa, negro, que você é macaco e não pode estar aqui, sei lá, num restaurante, como aconteceu recentemente, quando se diz... Tudo isso nos causa espanto e revolta, mas faz com que o movimento, às vezes, para se proteger, recue, mas ele vai avançar mais forte. Agora, até haver esse recuo e essa onda virar, muita gente vai sofrer repressão, vai sofrer perda, vai sofrer embate. Os movimentos sociais, eles são historicamente combatidos com muito poder bélico, né? Com muita violência. Haja visto o papel da polícia hoje no Brasil, que é uma coisa terrível. A gente devia se sentir bem protegido ao lado do policial, quando tem um policial, com todo respeito aos policiais do bem. Mas tem uma galera que você chega junto e você não consegue, você já tem medo. Policial era para você chegar junto e você se sentir protegido, mas hoje você tem medo de estar perto porque você sabe do envolvimento de muitos grupos com milícia, essa questão, essa misturada toda que está aí nos confundindo enquanto, inclusive, figuras de cuidado, de autoridade que deveriam. Então, nossa própria concepção, a nossa ideia de quem são essas pessoas, isso está muito confuso. Isso está trazendo sofrimento mental para a gente. E aí os movimentos sociais, eles avançam, são altamente
reprimidos e recuam, mas criam estratégias. Eles não recuam para voltar, nem a mulher vai voltar para o fogão, nem o negro para a escravidão, nem a cura gay, por exemplo, né? É uma coisa, pronto. Eu lembrei, você falando da psicologia agora, me lembrei que tem até grupos querendo colocar, né, de novo a cura gay por dentro da psicologia, aquela coisa. Isso não vai ser possível mais. Ninguém vai voltar mais para o armário. Só que muita repressão faz sofrimento e muita gente se esconder. E aí o movimento recua e depois ele encontra estratégias de avançar novamente. Então o movimento da recursividade, ele se dá em todos os sistemas vivos. E no movimento social isso também acontece de maneiras diferentes, mas você vai criando as ondas. Inclusive, para quem estuda feminismo, tem primeira onda, segunda onda, terceira onda, isso já é estudado, já é visto como as novas vozes que surgem. Então, a gente tem que fazer esse olhar também para a questão da luta antimanicomial, também para a questão de álcool e outras drogas, para a gente entender o que é que a gente está vivendo hoje no Brasil, que está extremamente acoplada à saúde mental com a questão de álcool e outras drogas, mas ela, na clínica, nessa questão clínica e política, ela se dá de formas diferentes também, sabe, Thelma? E isso o movimento social precisa compreender. Porque não é tradicionalmente, ninguém coloca uma pessoa com transtorno mental numa comunidade terapêutica, por exemplo, mas aumenta o valor do leito do hospital psiquiátrico. E o governo vai e aumenta. E aí, cadê o movimento social para dizer que não quer que isso aconteça também dentro dos hospitais? Então, esse diálogo de saúde mental e álcool e outras drogas, ela também se dá diferente, porque os próprios espaços de cuidado são historicamente diferentes. Então, há muita confusão no próprio movimento de compreender para onde é que a gente atira, digamos assim, para onde é que a gente olha, para que essa onda, né, se dê de forma mais forte. Então, essas brigas históricas dentro dos movimentos sociais também, isso precisa ser superado pelas pessoas que fazem o movimento, na compreensão de que são muitos os inimigos que a gente tem que dar conta. Então, se a gente não se une enquanto grupos de movimentos, a força fica mais fragmentada. Então, assim, a luta por determinados protagonismos, né, e vaidades, isso sempre nos perpassou, né, nos movimentos como um todo. Então, isso também é problemático para o próprio movimento. E aí eu não estou falando de um movimento, eu estou falando de vários, né? Porque eu digo o movimento, mas a gente sabe que não é um apenas, né? Porque eles se deram originalmente em lugares diferentes. Tá dando para entender? Não sei se... Agora, sim, por outro lado, a gente vê, assim, com todos esses ataques, com a questão também da pandemia, assim, os movimentos têm conseguido também criar várias estratégias e eu acredito que vem amadurecendo muito nessa questão do diálogo, de um conhecer as pautas dos outros, que talvez tenha sido até necessário cada um aprofundar, mergulhar nesse processo. E, assim, eu acredito que hoje a gente tem uma discussão trazendo mais elementos de uma forma mais integral, né? Assim, e, assim, a gente vê ontem mesmo o Conselho Federal de Psicologia promoveu, né, a questão em relação à pessoa com deficiência, um ato lindo via internet, né, assim, todos os cantos do Brasil se colocando, retomando princípios das políticas, né, da perspectiva da luta. Então, eu acho que, assim, tem surgido muitas coisas criativas, inovadoras, a partir desses desafios. Sem dúvida. Né? Então, esse conceito, essa questão assim, de resistência, né, como algo a ser colocada, a ser vislumbrada assim, por todos. E, assim, eu gostaria também, até assim, para as pessoas, já que está acabando, e depois poder passar para você, a questão, assim, de que a gente tem, né, assim, também a partir dessa diversidade de movimentos que a gente tem, né, a gente citou aqui o Libertando Subjetividades, delírios, o movimento de redução de danos,
mas a gente tem também assim espaços, né, nos conselhos, né, conselhos de políticas, em conferências, a própria Abrasme, né, que se propõe também ter um posicionamento na perspectiva, mas que foca mais na questão da formação. Então, acho que é importante também cada um poder pensar de que lugar se sente confortável também para poder contribuir, sabe? Eu acho essa mensagem, assim, tem para todos os tipos, a gente precisa, né, desse posicionamento. E aí eu gostaria de passar para você para fazer as colocações finais, que a gente só tem mais 2 minutinhos. Nossa. Então, bem rápido, assim. Agradecendo muito, assim, eu não consegui ler e acompanhar todos os comentários, né? Depois eu vou... Fica gravado aí um dia, né? Eu dou uma olhada, se for gente conhecida eu converso. E aí você citou realmente alguns movimentos, né? A Aborda, Associação Brasileira de Redutores e Redutoras de Danos, a Se Liga, que agora parou, mas que foi pioneira na área de drogas, dentro da área de saúde mental diretamente. Hoje a gente tem o coletivo Delírios também participando, a luta, o núcleo, né, Libertando Intersubjetividades, a Abrasme Nordeste, o Intercambiantes Pernambuco, a Escola Livre de Redução de Danos. Então, são muitos atores hoje. A coisa vem, alguém colocou a recursividade aí, ele recua, mas avança e consolida sim. Consolida e avança mais forte. A gente não vai voltar para as cavernas. A gente não vai voltar para a era, né, das cavernas. O obscurantismo está nos rondando, mas isso já aconteceu em outros momentos históricos, né? E aí a gente vai avançando, vai se fortalecendo. Agora a gente tem que ter paciência histórica, tem que ter resistência e tem que ter estratégia, inclusive, de deixar essa memória viva, para que quem venha saiba de onde partir. Né? A gente não precisa ter que estar reinventando a roda todas as vezes, porque isso também causa muito sofrimento. A gente precisa aprender com os nossos erros. E tem hora que a gente não olha para a história e esquece de aprender com os nossos erros. Então, eu queria agradecer, queria deixar como proposta para o CRP, que tentem também, que eu sei que é difícil, mas esse lugar da fala do movimento social, tem muitas pessoas muito interessantes também que a gente pode estar dialogando e trazendo, mas que a gente também olha assim, nesse contemporâneo atual, uma coisa que você disse, que eu repito sempre na minha sala do terceiro período lá da FPS, que a clínica é política e a política é clínica. A gente não tem como resolver as questões de álcool e outras drogas e do transtorno mental se a gente não mexer com a política pública. Então, estamos aí num ano de eleição, vamos pensar direitinho em quem que a gente vai votar, porque esse é o nosso sistema ainda é a forma como a gente escolhe os nossos representantes, né? Então, eu queria agradecer, queria dizer que a gente não tocou aqui em todos os movimentos sociais. Eu vi que a Adriana, uma colega querida, colocou a questão das pessoas com deficiência, né? São recortes, a luta tem para todo mundo, né? Então é outro recorte importante, né? Eu queria realmente agradecer a todo mundo que ficou até o final, que colocou questões. A gente depois tenta responder também as que não foram possíveis. Esse debate vai ficar aí no Instagram e a próxima live será sexta-feira, sobre a questão do luto em tempos de pandemia, a psicologia e o luto em tempos de pandemia. Muito obrigada e até as próximas. Um beijão, Rosana. Valeu, Thelma. Obrigada. Boa noite.